Não comecei a gravar. Eu sou muito... Ah, não, começou? Agora. Vou, eu vou voltar então tudo. Boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando a nossa primeira semana do PPG-PAN, Agendas de Pesquisa. Eu sou a mestranda Sara Brígida Farias Ferreira. Seria o Emílio no dia de hoje, mas surgiu um imprevisto e nós precisamos realizar a troca. E para não alterar os links, nós continuamos com eu continuei com o nome de Emílio e o Emílio amanhã vai estar com o meu nome. Para não gerar problema com os links. Essa é a primeira mesa das 5 mesas que nós teremos. Amanhã e depois de amanhã teremos mesas pela manhã e pela tarde. Eu vou colocar o link do cronograma aqui no chat. O intuito desse evento é apresentar para os discentes e para a comunidade da Unifespa as agendas de pesquisa dos docentes do PPG-PAN, focando especialmente nos projetos e temas de pesquisa. A mesa de hoje está formada pelos seguintes professores. Falarei conforme a ordem que consta no folder de divulgação do evento. Professor Dr. Sérgio Redon, graduado em Geografia e doutor pela Universidade de Barcelona, professor aqui da Unifespa e vice-coordenador do PPG-PAN. Professor Dr. Marcos Souza, graduação, mestrado e doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia e professor da Unifespa. Professor Dr. Rafael Gumiero, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, coordenador e professor do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional Urbano da Amazônia, Unifespa, e da Universidade Federal Sul e Sudeste do Pará. Professor Dr. Ricardo dos Santos, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Pará e mestrado em Ciências Florestais pela Universidade Federal Rural da Amazônia e doutorado em Economia Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação do curso de Economia Aplicada da Universidade Federal de Viçosa, professor da Universidade Federal do Pará, mas possui vínculo conosco também. Cada docente terá 20 minutos para falar e depois, ao final de todas as falas, haverá um tempo para as perguntas, que podem ser feitas através do chat. Agora iremos apreciar a fala do nosso professor Dr. Daniel Nogueira, diretor do IEDAR. Então, pessoal, muito bom dia para todos e todas. Queria desde já agradecer ao convite, né, do programa de pós-graduação, nosso PPG-PAN, por ter feito esse convite para que eu fizesse essa fala aqui de abertura das atividades de hoje, né? Atualmente eu estou como diretor do IEDA, junto com a professora Karen, e para a gente é um enorme prazer e satisfação de ter dentro do nosso instituto esse programa de pós-graduação, que tem um papel fundamental na reflexão dos profundos e importantes desafios que essa região enfrenta e promover, a partir da ciência, a partir do rigor científico, reflexões que nos ajudem a compreender, né, esse nosso território, essa nossa região. Então, eu queria, desde já, dizer que são bem-vindos e bem-vindas aqui, né, os nossos novos estudantes do mestrado. Também quero aproveitar aqui e cumprimentar a todos aqueles que estão, né, participando aqui dessa atividade. Eu sei que tem muitos estudantes que estão quase se formando no mestrado, estou vendo aqui alguns, e aí desde já quero aqui fazer um destaque, né, alguns dos nossos estudantes que que foram aprovados agora no doutorado, o nosso discente Emílio, então aproveito para cumprimentá-lo também, cumprimentar todos e todas. Eu sei que temos também aqui várias pessoas que estão ingressando como alunos especiais também, então aproveito aqui para cumprimentar e desejar, né, para essa semana, que seja uma semana de compartilhar conhecimento, que a gente possa aproveitar esse evento, né, que o PPG-PAN realiza hoje. Todos nós desejaríamos que ela fosse presencial, que esse evento fosse presencial. Faz falta, né, estarmos todos juntos,
mas entendemos que esse é um momento muito difícil, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e realizar esse evento remoto é uma forma que nós temos para manter a nossa instituição viva, o nosso programa de pós-graduação atuante. Então, eu parabenizo pela realização desse evento e, como direção do Instituto, nos colocamos e continuamos nos colocando à disposição para colaborar, para construir e fortalecer essas ações desse programa que já é, apesar de tão novo, muito importante para a reflexão nesse território. Aproveito também para cumprimentar todos os professores do programa. Hoje nós temos aqui, né, um mix de professores que já estavam no programa no ano passado, mais um grupo de novos professores, o que inclui a mim também. Então, mas aqui eu quero cumprimentar todos e desejar um ótimo evento para todos e todas. É isso, muito obrigado. Agora passamos a fala para o professor Dr. Sérgio Redon. Passa, Sara, eu acho que o professor Rafael, ele vai fazer melhor do que eu. Ele está aqui. Tudo bem, então, professor Rafael agora. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer a fala de abertura do professor Daniel, nosso diretor de instituto, e também referencio o PPG-PAN como muito oportuno estarmos dentro do Instituto do IEDAR, né? Então, é um instituto que é estritamente relacionado ao desenvolvimento regional e agrário do Sudeste Paraense, né? Então, esse é o primeiro agradecimento. Quero agradecer também os nossos docentes que estão aqui conosco, professor Sérgio, professor Marcos, professor Ricardo, Bruno, aos docentes que estão hoje conosco assistindo o evento, professor Zé Otávio, professora Ana Cláudia, professor Giliardi, professor Daniel também, né, que é nosso docente. Então, eu faço um agradecimento especial e, é claro, a todos e todas vocês que estão aqui conosco, que é o alicerce da nossa existência enquanto programa, os nossos e as nossas discentes, né? Então, quero fazer um agradecimento especial a vocês também. Bom, eu vou ser muito sucinto nessa fala inicial, por conta que o objetivo dessa primeira semana acadêmica é estritamente pensar em agendas, né? Agendas das quais nós já estamos desenvolvendo ao longo das nossas trajetórias profissionais, acadêmicas, e que nos possibilita, nesse espaço, dialogar, não só nós, docentes, né, mas, evidentemente, os discentes conosco e aquelas que estejam vinculados, estejam participando do evento também. Então, o nosso propósito inicial surgiu como desdobramento natural daquilo que nós pensamos enquanto uma arquitetura modular de um projeto que interligasse todos os nossos projetos que estamos desenvolvendo atualmente. Então, esse é um primeiro passo nessa direção, de forma mais concreta. Evidentemente que a gravação também, além de deixar disponível como registro para os futuros ouvintes, né, que queiram nos ver e ouvir, ela também serve como um material para que nós possamos conduzir as nossas futuras agendas de pesquisa combinadas, como um grande projeto guarda-chuva do programa, do qual é estritamente importante, ainda mais no momento que vivemos, né, que é de um contingenciamento muito forte de recursos do governo federal, né, do MEC para os programas, para as universidades federais e da CAPES. Bem, então, eu quero agradecer a todos e todas novamente que estão aqui conosco, desejo um ótimo evento e passo a fala novamente para a Sara. Muito obrigado. Professor Sérgio, agora o senhor pode falar sobre sua agenda de pesquisas, por favor. Obrigado, Sara. Bom, em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas aos novos discentes que vão começar agora as disciplinas nesse mês e as boas-vindas também aos novos professores, né, que se incorporaram em janeiro desse ano e que
começa as atividades agora também. Então, bom, a ideia, como o professor Rafael já colocou, é falar das nossas agendas, ou seja, a intenção é dupla. De um lado, a gente, como professores, informar de que quais são os nossos temas de pesquisa e interesses no futuro, e, de outro lado, conhecer o que os nossos colegas estão realizando para tentar ver quais são, digamos, os pontos de contato ou de divergência que a gente tem. Eu vou solicitar para o Marcos compartilhar aí a apresentação. Fizemos uma breve apresentação. Então, hoje, na mesa, o professor Marcos Vinícius, ele vai compartilhar comigo uma parte da apresentação, né? Cada um vai explicar o que realiza, mas já digo assim, compartilho projetos com ele e com o professor Rafael. Mas eu vou falar principalmente dos projetos que eu compartilho com o professor Marcos. A minha tela já está aparecendo aí? Está, mas ela não está como apresentação, ela está como... Já vou colocar. Tá. Então, Bom, enquanto ele... Isso, agora apareceu, Marcos. Obrigado. Pode passar aí a primeira... Bom, basicamente, participamos em 2 projetos. No lado direito, é um projeto que é financiado pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, é coordenado, chama-se FRAGURB, é coordenado em Presidente Prudente por uma equipe lá, mas são várias equipes no país. Ao total, hoje, mais ou menos, são 113 pesquisadores que compõem, seria mais uma rede, digamos, né? O título é Fragmentação Socioespacial e Urbanização Brasileira, Escalas, Vetores, Ritmos, Formas e Conteúdos, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais de que se trata esse projeto. E no lado direito, é um projeto mais modesto, mais pequeno, coordenado desde Dourados, chamado Programa Minha Casa Minha Vida e seus desdobramentos socioespaciais, os novos vetores da produção do espaço em cidades médias brasileiras. O primeiro, o FRAGURB, ele vai até 2023, e esse segundo vai terminar no final desse ano, provavelmente em 2021, com a prórroga que a gente vai solicitar. Ainda existiria um terceiro projeto, que é em parceria, digamos, com o IPEA, chamado Núcleos Urbanos Informais do Brasil, mas esse vou deixar para o professor Rafael explicar. Marcos, por favor, por gentileza. Obrigado. Bom, o FRAGURB, dentro do FRAGURB, vocês vão ver que eu vou explicar os 2 projetos, mais ou menos, estão interrelacionados, e eu vou explicar só o FRAGURB, mas eles estão bastante relacionados. Um dos aspectos do FRAGURB poderia ser, digamos, quase o projeto aquele de Dourados, o da Minha Casa Minha Vida. O objetivo do FRAGURB é entender, digamos, a lógica socioespacial fragmentária. E o que seria isso, né, da lógica socioespacial fragmentária? Seriam processos que, no plano, digamos, da cidade do urbano, ou da nossa sociedade, se vocês querem, dito dessa forma, estão nos separando, ou seja, separam as pessoas em grupos, né, e tem uma tendência a evitar que a gente, digamos, compartilhe espaços, já sejam esses espaços físicos ou não, compartilhe com os que não são iguais a nós, ou os que têm condições socioespaciais diferentes a nós. Então, a partir daí, a gente, digamos, o que tenta ver é se a diferenciação, o processo de diferenciação socioespacial e as desigualdades, elas estão mudando, né? E como isso altera o direito à cidade. Vocês, bom, quem está familiarizado, digamos, com Lefebvre, observa que a matriz lefebreriana, ou de Henri Lefebvre, está muito presente nesse projeto. Ele se divide em planos analíticos, dimensões empíricas, métodos e metodologia, não vamos entrar, né, nisso aí, mas para nós é muito importante os planos analíticos, porque são os objetivos que guiam o projeto, e de aí se desdobram os temas que a gente pesquisa. Marcos, por gentileza. Do lado esquerdo, são as cidades que entram dentro, ou seja, seria o nosso
recorte empírico às cidades que entram dentro do projeto Fragurbe. São 9 cidades: Marabá, Mossoró, Ituiutaba, Ribeirão Preto, Dourados, Maringá e Chapecó. Dessas só Ituiutaba seria mais ou menos pequena, o resto são intermediárias. E depois está São Paulo como cidade, como metrópolis, né? E do lado, não dá para, ele se desconfigurou um pouquinho, né? No lado aqui direito, são 5 cidades: Marabá, Campina Grande, Ribeirão Preto, Dourados e Chapecó. São 5 cidades. Então, entre os dois projetos, algumas cidades são compartilhadas, outras não. Marabá é compartilhada, que é onde a gente realiza nossas pesquisas empíricas. Pode passar aí, Marcos, por gentileza. Existem 4 planos analíticos, ou seja, 4 objetivos. Então, seria estudar esse tema da fragmentação. Primeiro, para observar o centro e centralidade e como se passou de uma cidade geralmente interpretada entre centro e centralidade para uma cidade policêntrica, né? E aqui o papel que jogaria a mobilidade. O segundo é o tema das práticas espaciais e cotidianas, ou seja, como as nossas práticas estão condicionadas, digamos, por espaços que foram planejados nessa lógica fragmentária que a gente estava dizendo, e, pelo tanto, também as nossas práticas cotidianas. Depois, os espaços públicos, a dimensão de como se projetam os espaços públicos e a diferença com a esfera pública, né? E, por último, a fragmentação socioespacial, produção e consumo de habitação. Está muito focado aqui a como se produz habitação, está muito relacionado com os projetos nacionais de Minha Casa Minha Vida e agora o projeto Minha Casa Verde e Amarela, que são de regularização fundiária. E Marcos? Eu participaria dos 2 que estão aqui no meio. Marcos, ele participa dos 2 que estão no extremo. Então, cada um de nós vai focar sobre esses aspectos. Pode passar, por favor? Bom, sobre as práticas espaciais de cotidiano, o objetivo aqui é ver, digamos, como a gente realiza as práticas cotidianas durante um dia, às vezes durante um percurso. Vocês veem essas imagens, as 2 imagens que são do Google Earth, elas estão representando, não dá para ver muito bem, mas a gente faz um recorte de 24 horas de uma pessoa, recolhe tudo que essa pessoa faz durante 24 horas. E depois combina com outras pessoas na mesma cidade ou em outra cidade. E nos permite analisar como são realizadas as atividades cotidianas da pessoa durante um dia. Por exemplo, que dias, ou seja, se essa pessoa compra ou não compra, onde compra, se essa pessoa passa mais tempo no centro, nas periferias, etc, etc. Ou seja, nos permite analisar as atividades cotidianas de indivíduos que têm perfis que já foram, digamos, definidos e ver se há uma existência, digamos, de hábitos, se vocês querem, diferenciados por perfis de condições socioeconômicas. Para nós, é muito importante diferenciar entre aqueles que moram, ou seja, o lugar de moradia seria o perfil que diferenciaria os nossos colaboradores. Então, que mora em periferias, que são escolhidas, né? A gente escolhe essas periferias, ou é periferia de baixa renda, né? Ou é periferia formada por residenciais do programa Minha Casa Faixa 1. Né? E aqueles que moram, isso é um grupo de pessoas, e outro grupo de pessoas são aqueles que moram em condomínios fechados, né? Que seria o outro lado da moeda. Ver se esses 2 perfis, estou simplificando muito, né? Depois dentro teríamos faixa etária, gênero, etc. Mas ver se as atividades cotidianas se realizam da mesma forma ou não se realizam. No lado direito, vocês têm um mapa de um percurso, casa, trabalho, casa. Ou seja, a gente faz seguimento de uma pessoa que vai da casa até o trabalho e do trabalho até a casa, cartografiamos e vemos como essa pessoa, digamos, faz o percurso, meios de transporte, dificuldades que ela tem. Para observar, por exemplo, se
esse percurso é mais difícil, menos difícil, mais quilômetros, o custo que tem para essa pessoa, etc, etc. Se realiza outras atividades também, né? Então, a gente, digamos, tem interesse em ver como a nossa vida cotidiana se alterou. Evidentemente, utilizamos matriz, digamos, teórica de Lefebvre, por exemplo, uma das questões que estamos analisando é se nessa vida cotidiana existiriam indícios de apropriação do espaço no sentido que Lefebvre definiu, né? Já seja a apropriação no espaço público, já seja a apropriação pela construção de uma cidade, por exemplo, a construção de favela, né? A construção de espaço, digamos. Enfim, eu não quero entrar muito nos detalhes mais teóricos, eu quero mais colocar a ideia do que a gente realiza dentro e quais são os meus interesses. Então, eu deixaria aqui, me interessam as atividades cotidianas, saber como elas acontecem na cidade, me interessa a perspectiva desde a periferia, digamos, dos cidadinos na periferia, não do cidadino no centro, né? Das periferias. Pode passar, Marcos, por gentileza? O espaço público é um tema que eu estou começando, faz um ano que comecei, mas aqui a dimensão, eu dividi aqui 3 pontos. A dimensão é a seguinte: os espaços públicos nas cidades, eles jogam um papel relevante, mas ele vai ser alterado cada vez que existe um período, digamos, de reestruturação econômica que permite produzir esses espaços ou planejar esses espaços de formas diferentes. Então, nesse momento agora, o que a gente tem em mente são assim, estudar como se projetam os espaços públicos, como eles se pensam, e se esse pensar o espaço público é pensado para todos, para gerar espaços públicos com acessibilidade para todos, ou se ele já está pensado para um tipo de cidadino determinado. E isso pode acontecer, por exemplo, por interesses imobiliários ou por interesses políticos, né? Ou seja, que se construam espaços públicos não para interrelacionar as pessoas diferentes, senão para que um grupo possa, a palavra não sei se seria apropriar, porque utilizei antes a apropriação, mas possa utilizar aquele espaço para aquele grupo mesmo, e não para interagir com outros espaços, com outras pessoas. Depois, observamos se de fato esses espaços eles têm características de sociabilidade, né? E quais daquelas características de sociabilidade que são as que são atrativas daquele espaço. E, por último, observamos quais são as práticas que se realizam nesses espaços públicos, né? E como chave analítica aqui, dizer que a gente diferencia entre o que é espaço público do que é esfera pública. No espaço público, aqui mais comum seria, digamos, o espaço de titularidade pública, mas não é o espaço onde se decidem as questões comuns, né, das pessoas, não é no espaço público como a gente conhece. E sim se decide, por exemplo, hoje se decide nas redes sociais, se decide em lugares, digamos, de debate virtual. Então, a partir dessa chave analítica, a gente não só vai se interessar pelo espaço público de titularidade pública, por exemplo, as praças da cidade, senão por aqueles espaços que têm um papel de espaço público ou de esfera pública, né? E, por exemplo, as feiras, por exemplo, ruas da periferia que se transforma durante um tempo, né, curto, se transforma em espaços de sociabilidade entre os diferentes. Desculpem aí a interrupção, né? Bom, era isso, eu acho que deixo a apresentação agora para Marcos. Você vai apresentar daí, Sérgio?
Sim, Marcos, já estou colocando aqui. Então, primeiro, eu queria desejar boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes, nos acompanhando. Queria cumprimentar na pessoa do professor Rafael, nosso coordenador, todos os nossos colegas docentes do PPG-PAN, e dizer da minha satisfação de participar oficialmente dessa atividade, agora como docente também do PPG-PAN. Isso é um prazer para mim, um orgulho poder fazer parte desse programa de pós-graduação. E desejar também boas-vindas a todos os nossos alunos e alunas, sejam bem-vindos, e também os alunos especiais que se matricularam, né? A gente tem um bom número de alunos que vão estar conosco, né, comigo e com o Sérgio, na nossa disciplina, como alunos especiais. Então, que todos sejam bem-vindos. Bom, então, eu e o Sérgio fizemos essa apresentação conjunta, porque, de fato, nós estamos envolvidos em projetos conjuntos, né? Temos trabalhado em parceria e tem sido uma parceria muito produtiva, e nós dois estamos envolvidos, então, nesse projeto, o FRAGURB, que o Sérgio já explicou inicialmente, que se organiza a partir de 4 planos analíticos, e eu tenho desenvolvido minhas ações e minhas pesquisas ligadas a 2 desses planos analíticos, que estão circulados aí na tela, que é o plano analítico 1, centro, centralidade, policentralidade e mobilidade, e o plano analítico 4, que é o fragmentação socioespacial, produção e consumo da habitação. Aí eu vou falar um pouco de como que as pesquisas que estou fazendo estão inseridas dentro desses 2 planos analíticos, e na perspectiva também de que futuramente os próprios alunos do PPG-PAN, aqueles que porventura vierem a trabalhar conosco, ser nossos orientandos, que possam pensar também em começar a desenvolver projetos ligados a esses projetos que os seus orientadores estão trabalhando, né? Porque isso também é muito importante para o próprio programa, porque nos coloca em rede, nos coloca em conexão com outros pesquisadores, com outras universidades. Isso é muito, muito bom para o fortalecimento nosso enquanto programa. Pode passar, Sérgio? Bom, então, no plano analítico centro, centralidade, policentralidade e mobilidade, dentro do escopo maior da nossa pesquisa, esse é um plano que tem como objetivo, né, analisar a passagem da lógica socioespacial predominantemente centro-periférica para uma lógica socioespacial fragmentária, e olhando para as centralidades, na perspectiva de que nossas cidades, e as cidades estudadas, sobretudo as cidades médias, elas já apresentam características de serem cidades multicêntricas. O que significa isso? Cidades que têm mais de uma centralidade no interior do seu espaço urbano, e que pode estar passando para uma perspectiva de não apenas ser multicêntrica, mas ser policêntrica, que é um termo que vem do Lefebvre, e quem vai se apropriar um pouco mais dele na geografia brasileira é a professora Maria Encarnação Espósito, que é a multipolicentralidade. O que seriam esses policentros, que não é apenas a ideia de que eles são variados, de que eles são muitos, mas que eles são muitos e diferentes entre si. Tem características que são muito diferentes. E dentro dessa perspectiva, nós queremos investigar se essa policentralidade nas cidades médias tem proporcionado a segmentação, a separação, a fragmentação, feito com que pessoas, por exemplo, frequentem determinadas centralidades e não frequentem outras. E por quais motivos que isso acontece, tá?
Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem um projeto analisando essa questão da centro-centralidade, policentralidade e mobilidade na cidade de Marabá. Então, hoje, eu tenho um projeto com bolsistas de iniciação científica que estão trabalhando a lógica espacial fragmentária em Marabá a partir do núcleo Cidade Nova. Nesse momento, a gente decidiu estudar apenas o núcleo Cidade Nova, partindo de uma perspectiva que Marabá tem, sim, essas centralidades múltiplas, que o núcleo Cidade Nova ele tem uma centralidade bastante importante, sobretudo no que quem é de Marabá conhece, no entorno da Praça São Francisco, ali nos seus arredores, mas que, para além dessa centralidade, a gente quer investigar outras centralidades dentro do próprio núcleo Cidade Nova. Né? E aí de como que as pessoas, as classes, os grupos sociais se apropriam, se utilizam ou não dessas áreas centrais, dessas centralidades. Né? Então, compreender como que no núcleo Cidade Nova está acontecendo ou não. Então, é uma investigação, a gente não tá afirmando que a lógica socioespacial fragmentária está posta, não, a gente quer desvendar se ela está ou não posta para Marabá. Né? Então, como que dentro, especificamente do núcleo Cidade Nova, é possível encontrar outras centralidades do que as chamadas centralidades tradicionais e como é o uso, a apropriação da população para essas centralidades. Será que elas reforçam uma fragmentação ou não? Elas convidam a um uso comum, a um uso público de todas as classes sociais? Isso é algo que a gente pretende investigar. Pode passar, Sérgio? E no outro plano analítico, no qual eu estou inserido, que é o mais ligado à habitação, né, que tem como objetivo esse plano, né, identificar o papel das instituições, dos agentes econômicos e hegemônicos e dos sujeitos não hegemônicos na produção e no consumo da habitação, e ver como que essa forma de atuação ela pode representar uma lógica socioespacial fragmentária. Isso conversa um pouco com outras pesquisas que eu já vinha realizando, que eu vou falar daqui a pouquinho, dentro da perspectiva da habitação. E hoje, como que eu estou me inserindo as minhas pesquisas, junto com os meus alunos, nesse plano analítico, através, sobretudo, já aí uma relação com a pós-graduação, dos trabalhos dos alunos do mestrado. Né? Uma aluna que eu estou orientando no outro programa, daqui da Unifesp, no PDTSA, que é a Bruna, ela está trabalhando com o tema Territórios de Mercado e Territórios da Exclusão em Marabá, tendência à lógica socioespacial fragmentária. Né? A gente está tentando identificar a existência de territórios dentro da cidade de Marabá, ligada, sobretudo, a essa questão da produção habitacional, tentando dizer que em determinadas áreas da cidade existe um território do mercado, onde as regras do mercado imobiliário, do mercado formal, que ditam o acesso àquele território, né? E tentar investigar se isso, então, tem proporcionado uma cidade cada vez mais fragmentada. E um segundo trabalho, que eu acho que vai se inserir dentro dessa lógica, é da Maiane, que está ingressando agora no PPG-PAN, mas que o projeto apresentado por ela conversa muito com este plano analítico, que é de entender a produção do espaço urbano em Marabá a partir da autossegregação, né, sobre os chamados espaços residenciais fechados. Então, tentar entender quais são os impactos sociais e urbanísticos que a implantação desses espaços residenciais fechados tem provocado em Marabá. Pode ser que,
com o desenvolvimento da pesquisa da Maiane, a gente chega à conclusão de que um desses impactos sociais é a produção de uma cidade cada vez mais fragmentada. Né? Então, esses projetos de dissertações que já estão ou se desenvolvendo ou iniciando seu desenvolvimento conversam com o projeto em que nós estamos inseridos. Pode passar, Sérgio? E aí eu vou rapidamente apresentar aqui outras pesquisas que eu já desenvolvi, que terminei recentemente e que pretendo desenvolver, né? Por isso estou chamando aqui um pouco de passado, presente e futuro. Em 2020, eu finalizei um projeto de pesquisa que tinha sido aprovado no edital universal do CNPq de 2016, é um projeto realizado entre 2017 e 2020, que era o programa Minha Casa Minha Vida, a produção do espaço urbano no Sudeste paraense, inserção urbana e ou desigualdades socioespaciais em Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás. Então, nesse projeto, nós analisamos o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, nestas 3 cidades. Por que dessas 3 cidades? Sobretudo porque são cidades, primeiro, que têm uma ligação forte com a questão da mineração, e segundo, porque são cidades que passaram, no período de 2000 a 2010, por expressivos crescimentos populacionais nesta região. Né? Então, são cidades que a população cresceu bastante e a gente tentou investigar quais os rebatimentos disso na produção do espaço urbano, e em especial a partir do Minha Casa Minha Vida. E de que forma que o programa Minha Casa Minha Vida proporciona ou não a inserção urbana. Ou se, pelo contrário, ao invés de proporcionar a inserção urbana, ele promove a ampliação de desigualdades socioespaciais. Aqui, rapidamente, tem alguns mapas das 3 cidades, né? Então, a gente fez uma análise a partir, por exemplo, da localização dos residenciais e dos equipamentos públicos, para ver como que era o acesso da população desses residenciais aos serviços públicos de educação, de saúde, além de outras necessidades que as pessoas têm pela cidade, de acesso ao comércio, de acesso a serviços, de acesso ao lazer. Né? Então, a gente identificou que, por exemplo, há uma diferença grande entre as 3 cidades, sobretudo por conta da morfologia, da forma com que a cidade se organiza. Em Marabá, os residenciais, muito distante das principais áreas centrais da cidade, isso provoca uma dificuldade de acesso aos equipamentos, que é bastante diferente dos casos de Parauapebas e Canaã. Você pode passar aí, Sérgio? Tem um mapa de Parauapebas, por exemplo, aí um raio de abrangência das unidades de saúde a partir do próprio residencial. Então, a gente mostrando que dentro da área de um determinado raio de distância, que é o que está colocado na lei a respeito do programa, que em Parauapebas você tem os equipamentos, em Marabá não tem, que em Canaã dos Carajás a gente tem, em Marabá não tem. Então, mostrando um pouco das diferenças, né, de como que nessas 3 cidades esse programa, em alguns casos, ele dificultou demais a inserção urbana dessa população, ampliando as situações de desigualdade. Aí pode passar, Sérgio? E recentemente, agora em dezembro, a gente publicou um trabalho que está na revista Confins, que aí nós pegamos só o caso de Marabá a respeito desse projeto, e aí nós utilizamos dois conceitos que estão na obra do Lefebvre, que é o habitar e habitat, né, para tentar mostrar como que o acesso à moradia, ele é garantido pelo programa Minha Casa Minha Vida, né, na ideia de habitat, mas que esse acesso à moradia não necessariamente significa acesso à cidade, acesso à vida urbana, acesso ao direito à cidade, né? Então, há uma precarização do habitar. Pode seguir, Sérgio? E, por fim, já pensando no futuro, né,
o que pretendo desenvolver, o que está no meu horizonte de médio e longo prazo, de outras pesquisas, mas que ainda conversam com essas temáticas. Então, eu estou pensando em realizar pesquisas que articulem a rede urbana e as diferentes escalas com as centralidades e a produção do espaço urbano. De que forma? A partir de uma ideia do Eliseu e da Encarnação Expósito, de que existem diferentes lógicas e estratégias espaciais das grandes empresas, de diferente natureza, essas empresas, mas sobretudo as empresas ligadas ao setor terciário, essas empresas elas não escolhem qualquer lugar, qualquer cidade para se instalar. Restam 5 minutos, professor. Já estou, é o meu último slide. A partir das estratégias e das escolhas espaciais dessas empresas, de onde elas vão se instalar, onde elas vão se instalar suas redes, as suas filiais, essa chegada essas empresas, sobretudo de um mercado externo à nossa região, provoca novas práticas de consumo e também novas práticas espaciais que vão, a princípio, provocar alterações, por exemplo, nas centralidades. Então, isso é uma questão que gostaríamos de investigar. Como que a chegada de grupos econômicos ligados ao setor terciário, de outras áreas, de outras escalas, a chegada deles em cidades do sul e sudeste do Pará provocam alterações na centralidade. Ao mesmo tempo, essas lógicas e estratégias, elas se aplicam a um outro setor, que é o setor imobiliário, de empresas de outras escalas, de outras redes, podemos dizer assim, que encontram no sul e sudeste do Pará um campo fértil para a sua estratégia de obtenção de lucros. Isso vai levar à produção de novos produtos imobiliários, novos espaços residenciais nestas cidades também. Então, dentro dessa perspectiva de alteração ou de produção de novas centralidades e de mudanças ligadas à produção habitacional, a gente pensa que estas cidades elas podem estar passando por um processo de complexificação das suas estruturas urbanas, e isso merece ser estudado. Então, esse é algo que a gente pretende desenvolver para as cidades do sul e sudeste do Pará, e aí saindo, então, de Marabá, saindo, assim, além de Marabá, mas também aplicando isso para outras cidades, cidades que sejam atrativas à chegada dessas empresas, desses empreendimentos, e que vão, então, se tornar mais complexas a partir dessas dinâmicas. Pode passar, Sérgio. Era isso, e fico aberto ao diálogo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Marcos. Agora passaremos para o professor Rafael Gumiero. Bem, boa tarde a todos e todas novamente. Vou pedir só um minuto para fazer o espelhamento da minha tela, por favor. Estão conseguindo ver a tela? Estamos. Ótimo. Bem, fiz uma apresentação um pouco não muito convencional, mas tentando organizar um pouco as ideias daquilo que já foi feito, daquilo que está sendo realizado de pesquisa e daquilo que está por vir também, né, em termos de pesquisa. Eu estou inserido na linha 1 do PPG-PAN, que é Economia, Desenvolvimento e Dinâmicas Regionais. Eu ingressei na universidade, na Unifesp, em 2017, agosto de 2017, então a minha divisão temporal é de acordo com os anos da pesquisa, né, ou recortes da pesquisa,
maior, né, que é intitulada como Análise Multiscalar do Planejamento na Amazônia e Fenômenos de Fragmentação Territorial. Essa pesquisa, ela surge com uma temática para entender as desigualdades regionais da Amazônia. Evidentemente que essa escala é a macro-regional, sabendo que dentro dessa escala existem fenômenos que estão interligados aos territórios, e aí que se dão as complexidades de análise e também a necessidade de investigação. Então, por conta disso, num primeiro movimento de análise, ou seja, de um primeiro ano de pesquisa, busquei investigar o cabedal, ou seja, o repertório de políticas regionais produzidas na Amazônia, e aí o recorte é da SPEVIA, né, de 1950, 46, né, com o plano emergencial, né, de valorização econômica da Amazônia, até a atualidade, né, que está até 2018. Alguns dados eles ainda não estão disponíveis para coletar, mas o recorte é até a atualidade. Sabendo que a trajetória de desigualdades regionais da Amazônia, elas vão se diversificando e potencializando conforme há assimetrias territoriais e conforme a implementação de projetos de cima para baixo, que são até colocadas com muitos autores como ponto cego, territorialmente analisadas, que não conversam com as dinâmicas populacionais, dinâmicas territoriais, nós vamos ter cada vez mais uma ampliação desse ato, dessa inequidade de desigualdades dentro da Amazônia. Então, o recuo histórico ele é proposital justamente para entender o que foi feito dentro de uma agenda de políticas regionais, mas também para entender como que é a estrutura da formação de projetos que previam uma modernização, seja de uma ótica do ponto de vista de criação de polos de exportação ou até mesmo da urbanização, problematizaram mais e criaram e potencializaram mais essas desigualdades. E é evidente que esse cabedal ela tem uma análise que é documental, né, dos planos da SPEVIA, da SUDAM e atualmente da PNDR. A SUDAM é um caso que ilustra muito bem os nossos efeitos desiguais, dado não só ao programa Grandes Carajás, mas também aos planos de urbanização que não previam, que previam uma migração para Marabá, muito por conta dos polos produtivos, mas que na prática não atenderam à dinâmica populacional do qual já estava instalada no município. Peço desculpas pelo interfone da minha casa. Bem, então, dentro dessa ótica que previa uma análise nesse primeiro ano, né, de uma análise macro-regional, eu busquei fazer algumas decisões teóricas também. Primeiro, tentar trabalhar com essa ótica multiscalar. A multiscalaridade, que é um conceito trabalhado pela geografia econômica, pelo professor Carlos Brandão, é aplicada dentro desse bojo documental e institucional que são essas políticas. Então, busquei entender como que essas políticas estavam colocando temas centrais dentro da agenda, como o caso de povoamento, como o caso de polarização produtiva, mas entendendo como que foram os impactos que determinaram trajetórias de desigualdades no caso dos nossos municípios do Sudeste Paraense, especificamente Marabá e suas adjacências. Então, nesse primeiro foco, foi analisado exclusivamente as políticas macro-regionais, tentando entender que dentro de um quadro de políticas mais atuais, como a PNDR, surgiram planos subregionais, uma proposta não só de diálogo com a população, com a participação popular na organização de agendas de políticas públicas, mas trazendo representantes do governo federal para as sub-regiões do Pará, né? E dentro desses quadros, tentando entender o que foi formulado para entender como proposta para o desenvolvimento. Então, nessa primeira etapa, vamos dizer assim, da pesquisa, eu busquei entender uma escala nacional que estava direcionado com escala sub-regional, né? Alguns conceitos que foram trabalhados, que são trabalhados dentro dessa ótica,
a ideia do desenvolvimentismo, que é onde estão as políticas e os programas do qual a SPEB, o Sudã, de forma histórica, elaborou, né, conceitos que estão dialogando com essas desigualdades regionais, dualismo estrutural, mas que depois é entendido sobre outras facetas, como heterogeneidades, dependências econômicas, que não é só econômico, mas é cultural, principalmente, problemas que surgem com a integração econômica da Amazônia no contexto nacional, que surge a partir da desconcentração produtiva do Sudeste, mas que traz elementos muito originais para entender as nossas desigualdades dentro do esquadro da Amazônia, então, digladiando com esses conceitos que estão sendo colocados pela literatura nacional, mas que, do ponto de vista empírico, a gente apresenta, claro, ressignificações muito potentes. Num segundo momento, dentro dessa pesquisa, busquei, no ano 2, que é 2018 e 2019, fazer uma análise entendendo como que esses programas que foram elaborados, né, pela PNDR, por outros órgãos também de desenvolvimento, como os órgãos relacionados à Unidade Federativa do Pará, conseguiram organizar e implementar os seus projetos, né? Então, o segundo ano da pesquisa previa entender qual que era a base de financiamento. A ideia de você entender uma proposta de política pública não se resume somente nas boas intenções do gestor, da gestora, mas sim entender como que foram implementados ou não os projetos, né? Então, surge dessa necessidade de investigação para entender como que a base financeira estava sendo colocada para ou não subsidiar uma política regional. A partir daí foram feitos alguns recortes, não só do ponto de vista do Fundo Constitucional do Norte, né, Constitucional Financiamento do Norte, como Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, mas como também da escala do Pará, que é o caso do PPA, né, ou seja, do governo estadual. E é claro que o foco continua sendo os municípios que integram a região de integração de Carajás, segundo os PPAs do governo estadual. E é claro que dentro dessa dinâmica foi buscado entender qual que era o perfil dos projetos financiados por essa base, sabendo que essa base atualmente é que possibilita aplicar em alguma medida ou não, né, a PNDR como uma política que prevê reduzir as desigualdades microrregionais dos municípios em estado de vulnerabilidade econômica, tendido com baixa renda ou estagnado. Bem, então, sabendo que essa base de fundos, né, poderia ser uma saída para entender qual é o perfil, para entender como que está relacionada a dinâmica econômica local e também mensurar o nível de desigualdades, foi buscado entender como que esses projetos impactaram diretamente ou não, ou indiretamente, né, os municípios que estão dentro do circuito ou dentro de um eixo gravitacional dos empreendimentos agrominerais, né? Então, nós temos tanto de um lado aquilo que é conhecido como os projetos de extração minerários, mas também os grandes projetos que estão relacionados à agropecuária. Bom, então, nesse segundo momento, os fundos de financiamento foi o ponto-chave da discussão, ponto elementar de análise, e aqui alguns conceitos ou alguns temas surgiram dentro dessa pesquisa, né, como o caso da guerra fiscal, os efeitos para as desigualdades serem ampliadas a partir da aplicação do FNO, do FDA, dentro de um esquadro ainda muito colado a uma agenda produtiva de mineração, de agronegócio, mas com pouco respaldo para as iniciativas econômicas de pequena monta, aliado às dinâmicas populacionais de pequenos agricultores, comunidades tradicionais. Um outro ponto-chave, planejamento participativo territorial, que eu tentei buscar entender em que medida os planos PPAs conversaram ou não com o plano do PTP, que foi uma iniciativa do governo da Ana Júlia Carepa, em 2008 e 2011, entendendo o que foi, de fato, incorporado pela agenda de projeto, o que não entrou na agenda do PPA naquele momento, entendendo também como que está essa agenda atualmente,
a tipologia territorial, as tipologias territoriais, né, entendidas de acordo não só pela renda, mas evidentemente pela estrutura social que compõe, né, nossos territórios, e também os polos produtivos que estão relacionados exclusivamente a essa estrutura que foi fomentada a partir dos planos, né, desenvolvimentistas, SPEV, a Sudam, dos anos 70 e 80, e foram potencializados atualmente com mais investimentos concentrados, centralizados do governo federal. E aí caracterizando problemas dos quais que não se resumem apenas no rural, mas sim para os municípios também, né, que eu digo, região, dimensão urbana. Bem, o ano 3 é entender um pouco esse contexto territorial, o contexto dos municípios, entender em que medida esses impactos, não só de empreendimentos agrominerais, mas sim também da infraestrutura que é montada exclusivamente para atender esses projetos e não a população, estão relacionados dentro desse ordenamento. Então, o enfoque ele passa a ser agora as competências administrativas municipais, e aí focando em municípios especificamente, indo para os municípios que é a base territorial, né, da chegada dos projetos. Canan, Carajás, Marabá, Paraupebas, é claro, os municípios menores que estão nas adjacências e dos quais também tem impacto, mesmo que não diretamente, mas indiretamente, né? E aqui é uma proposta para os próximos, para este ano ainda, né? Não finalizado, né? As outras etapas ainda elas conseguem trazer alguns resultados parciais, mas também não estão fechados, né? Então, o ano 3 ele se apresenta como uma proposta do que vai ser feito para os próximos anos, né? Eu coloquei aqui 2020 e 2021, um projeto iniciado no final do ano passado, né? Então, está no processo ainda de gestação inicialmente. Então, aqui é identificar como que os planos, os programas estão sendo efetivamente montados, qual que é a agenda, em que medida essa agenda de políticas públicas está sendo montada dentro dos municípios que têm capacidades estatais potencialmente muito maiores do que outros, dado os recursos CEFEM, né, que é evidentemente os royalties da mineração. Então, entender como que essa agenda é formulada. Tem representação popular dentro dessa agenda, tem representantes das frações do capital influenciando essa agenda, em que medida essa agenda está sendo, de fato, posta para ordenamento territorial municipal ou está relacionado a uma agenda que é de interesses privados provindos das atividades minerárias e agropecuárias, né? Então, entender um pouco esse balanço para saber em que medida essa base orçamentária também dos municípios estão sendo colocados na prática em programas que vão colaborar ou não com a população. A análise, ela passa a ser também as instituições, né, de ordem municipal, né, e também a base de orçamento que é elaborado dentro do município. Alguns municípios, como coloquei aqui em cima, eles receberam, né, uma fatia interessante e também não pode ser desprezado de forma alguma de CEFEM. Em que medida o CEFEM está ou não potencializando uma agenda que é de interesse privado, contrapondo aos problemas que estão de ordem dentro do município, que se referencia à sociedade. Aqui alguns temas que estão relacionados a essa discussão, urbanização extensiva, tipologia de assentamentos precários, impactos diretos e indiretos dos empreendimentos agrominerais, a relação que se estabelece entre esses potentes capitalizadores de recursos e também disparadores de commodities do local para o global, sem ter nenhuma associação com a dinâmica territorial, a regularização fundiária também entra na pauta, como uma necessidade para a regularização dos assentamentos precários e também a possibilidade de providenciar infraestruturas e habitação condizentes com a população de baixa renda e vulneravelmente deficitários, o CEFEM como uma base de recursos muito potente que hoje circula dentro de alguns municípios, no Sudeste Paraense, no caso de Canaã, no caso de Paraupebas, no caso também um pouco menor de Marabá e alguns outros municípios. Professor, restam 5 minutos. Obrigado. E as capacidades estatais, como que esses órgãos municipais eles estão se organizando para estabelecer a programação e planejamento? Alguns projetos de pesquisa em andamento. Aqui eu faço destaque para 2 exclusivamente e um que está como horizonte futuro, né? Que é um pouco dentro desse do ano. Um deles é o Núcleo Urbano dos Informais, do IPEA, que começou em dezembro de 2019. A gente está entrando na fase de finalização desse projeto.
Então, esse projeto está relacionado à caracterização de tipologia de assentamentos precários. Então, aqui eu faço um destaque para o nosso esquadro, né, que nós delimitamos enquanto municípios que estamos analisando, né, dentro da precarização, e também a possibilidade de elaborar tipologias condizentes com as especificidades municipais e territoriais, né? Então, nós temos aqui praticamente os municípios, e com alguns acréscimos, são 17 no total, da região de integração dos Carajás, né? Atualmente o professor Sérgio, ele participa comigo, né? Nós dois estamos no Polo Marabá, juntamente com o professor Gabriel Outeiro, que é de Rondon, né, Pará, e Ana Carolina Mello, né, recém-doutora pela UFPA. Bem, aqui o tema central é tipologia de assentamento precários, né? Um outro ponto que um outro projeto que é um pouco o desdobramento desses anos do qual tenho tentado pesquisar, né? Que é a análise de planos, programas e fundos de financiamento, né? Tanto da escala que é nacional, como PAC, BNDES, FNO, FDA e também estadual, no caso do PPA do Pará, né, entendendo dentro dessa dinâmica, né, que os municípios também, eles sofrem impactos que podem não só potencializar as desigualdades, mas também criar fenômenos que vão capacitando cada vez mais as desigualdades. Aqui é um mapa dos investimentos do PAC, que foi publicado recentemente num artigo que foi, se não me engano, publicado no final do ano passado, que eu fiz. Marabá tem o maior recurso captado do PAC, né, das últimas obras, exclusivamente pelas infraestruturas social e urbana, mas além disso tem também recursos provindos do PAC para mitigação de danos ambientais e sociais por conta de obras de hidrelétrica, do qual exclusivamente os municípios, tanto de Marabá, mas também Bom Jesus, São João do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia, receberam, né, e também outros municípios que recebem muito pouco, o mínimo possível daquilo que é despendido de recursos do PAC para a infraestrutura urbana e regional. E aqui, finalmente, o que eu tenho como possibilidade de estar elaborando, né, dando sequência às pesquisas, né? O tema que está relacionado à criação dessa agenda 7, ou seja, a criação de uma agenda de programas de planejamento do qual a administração pública está colocando em prática, muito também por conta da grande arrecadação de CEFEM que está sendo feita recentemente, né? Não só para o PEBAS, que já tem uma trajetória pelo menos de 2 décadas em relação à captação de CEFEM, mas atualmente também pelo Canaã dos Carajás, e como que está sendo organizada essa agenda dentro do planejamento do ordenamento territorial dos municípios. Aqui é uma cartografia retirada de um dos planos relatórios da Vale, do qual ela coloca à disposição, né, não só os projetos minerários, mas a infraestrutura que está ramificada a partir desses polos produtivos, que evidentemente gera impactos sociais, econômicos, impactos sociais e ambientais para os municípios, muito colado a uma agenda de exportação de commodities, do qual nós estamos inseridos atualmente. Bom, só para finalizar, dentro desses 3 projetos, né, eu tento trabalhar com a ideia da fragmentação espacial produtiva, que é oriunda dos impactos desses grandes projetos, seja de ordem de infraestrutura, mas como também urbana e também rural, né, e também entendendo um pouco como as capacidades estatais, do ponto de vista local, estão se articulando frente às demandas que surgem por conta, seja de assentamentos precários, seja por conta de planejamento que não está associado à discussão participativa, né, da população dentro da construção dessa agenda. Então, são os 2 temas que estão norteando, de certa forma, esses projetos. Bem, então, o que eu tinha a dizer era isso, agradeço o tempo e peço desculpas caso eu tenha ultrapassado. Falou nos exatos 20 minutos, professor Rafael. Muito obrigada pela sua apresentação e agora passamos para o professor Dr. Ricardo dos Santos. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Estamos.
Boa tarde a todos, eu sou o professor Ricardo Bruno Nascimento dos Santos, participante aí do PPG-PAN, da Unifespa, e basicamente, né, o que eu posso apresentar hoje, né, é sobre o que eu estou trabalhando, né, atualmente, quais linhas de pesquisa eu estou inserido dentro do PPG-PAN, na verdade é só uma, né, as orientações que eu estou fazendo no momento, né, e traçar, né, dar um pouco do perfil, né, do que eu trabalho para os alunos. Eu sou um professor que reside em Belém do Pará, tá? Mas a gente tem feito essa integração junto a Marabá, né, a Unifespa, o programa de pós-graduação aqui em Economia, que inclusive já tem alguns professores de Marabá envolvidos com o nosso programa. Já temos alguns alunos que foram formados e estão aí também em Marabá, e eu posso dizer que eu sou uma dessas sementes que começou todo esse projeto. O professor Pires pode confirmar isso, né, participando das primeiras bancas para a seleção de professores aí do programa. Então, eu fico muito orgulhoso e feliz de estar participando num momento como esse dentro do PPG-PAN, né, de estar apresentando aos alunos que estão iniciando agora, terminando, né, para dar um direcionamento, né, quem tiver interessado, e até outros professores que podem também trabalhar de forma convergente. Eu já trabalho um pouco também com a professora Ana Cláudia, que também está presente, e dá esse panorama, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação, só um instante. Bem, então, está ainda apresentando, eu estou inserido dentro da linha Economia, Desenvolvimento e Dinâmicas Regionais, né? E qual é o principal objetivo que o meu trabalho, especificamente, ele está inserido, né? É justamente dentro desse ponto de compreender, né, dentro do que está estipulado na própria linha, as dinâmicas territoriais e regionais por intermédio de metodologias que contemplem quantitativa e qualitativamente o planejamento caracterizado pelos planos, programas e projetos para superação das desigualdades regionais, interregionais e intrarregionais da Amazônia. Então, basicamente, eu me especializei em trabalhar com metodologias, trabalhar com ferramental para tentar ajudar, de alguma forma, a trazer, elucidar possíveis problemas que possam existir e respostas que nós podemos trazer a partir dos números. Então, no que se configura, né, o meu desenvolvimento, principalmente como economista, é de eu não ter, por exemplo, uma linhagem teórica, vamos dizer assim, bem definida. Eu acabo enveredando e trabalhando com várias linhagens teóricas para fazer uma espécie de integração, algo que eu me inspirei muito no professor Francisco de Assis Costa, né, o Chiquito, que é de conversar com vários campos teóricos. Apesar do Chiquito ser, por exemplo, um professor que tem toda a sua dinâmica teórica encunhada na área marxista, mas ele envereda entre os neoclássicos, clássicos, pós-keynesianos, neo-keynesianos, então ele consegue integrar vários elementos analíticos para tentar trazer respostas para as realidades, né? Então, a gente meio que também se envereda nesse aspecto, o que permite com que a gente consiga também desenvolver a nossa linha de pesquisa e tentar trazer respostas em outros campos, né? Então, a gente vai nesse sentido para poder trazer uma série de ferramentas que possam desenvolver e trazer respostas mais direcionadas. Isso tanto dentro do campo micro, como também dentro do campo macro. A gente vai trabalhando. Bem, atualmente, quais projetos eu estou participando de forma mais efetiva? Um é um projeto muito específico e pessoal, que é um projeto que eu não deixei de trabalhar ao longo dos anos, desde que eu me
formei no doutorado, né, que é uma análise de pobreza rural multidimensional no Brasil. Então, sempre a questão da análise de pobreza, ela sempre foi feita de uma forma muito à margem, né? Ela sempre observou os grandes números, não verificando ou especificando detalhes da situação dos pobres no Brasil. De um tempo para cá, desde 2010, as pesquisas, na verdade, desde 2003, isso com os esforços do PNUD, né, de inserir novos elementos e indicadores para analisar a pobreza de uma forma mais fragmentada, mas a partir de 2010 começou a, vamos dizer assim, intensificar o termo multidimensional, né? A pobreza como elemento multidimensional. Não olhar apenas para o aspecto de renda, ou seja, você tem um corte ali, quem está abaixo daquele ponto é considerado pobre. Uma coisa meio que sem lógica. Então, olhando pela perspectiva e análise, de um lado, do Amartya Sen, que olha que o desenvolvimento ele é muito mais ligado não só apenas a uma questão de pobreza monetária, vamos dizer assim, mas também tendo por trás todo um aspecto de liberdade, né? O indivíduo ele tem liberdade para ser o que é, para fazer o que ele quer, mesmo que ele esteja naquela condição, aquela condição que para a gente pode ser uma condição precária, mas para ele pode ser uma coisa que dê acesso a ele a outros tipos de liberdades que facilitariam e deixariam a vida dele mais, vamos dizer assim, adequada. Então, quando a gente olha por essa análise, a gente tem que olhar uma série de indicadores, uma série de elementos que não estão dentro apenas do aspecto da renda, mas também de possibilidades que possam ser dadas a esse indivíduo para desenvolver suas liberdades específicas. Então, esse é um aspecto que a gente trabalha, e isso se, vamos dizer, intensifica quando a gente traz a discussão para a questão da pobreza rural, porque a pobreza rural, ela já tem um aspecto que leva em consideração, vamos dizer assim, que não dá apenas para avaliar aquele indivíduo pelo aspecto de renda, porque muitos deles têm produção, eles têm a terra, têm um certo modo de produção, mas pode não ter uma renda específica. Mas eles, a partir dos processos de troca, eles conseguem ter um nível de qualidade de vida muito maior do que pessoas que estão, por exemplo, em cidades. Então, por exemplo, alguns indicadores não funcionam para quem está no meio rural. Então, a gente tem que ter um olhar, jogar a lupa ali e ver isso de uma forma muito mais específica. Evidentemente que, para isso, exige que você tenha uma análise robusta, levando em consideração que tem que trabalhar com microdados do censo, ter que ir na sala de sigilo do IBGE para ver os microdados do censo especificamente, para poder traçar esses elementos. Como é que eu vou poder dizer, dentro do aspecto multidimensional, que muitos colocam isso, né? Um indicador, o indivíduo que trabalha, por exemplo, com algum tipo de corretivo agrícola. Se ele não tiver essa tecnologia, eu vou dizer que ele é carente, logo, ele tem um certo nível de precariedade por conta desse aspecto. Mas a gente pode dizer que quem faz parte de extrativismo vegetal e florestal é um indivíduo que não vai fazer uso de tecnologia, ele vai usar de forma mais sustentável o uso da floresta. Então, se você coloca um indicador desse para avaliar um indivíduo de uma forma não tão adequada, você vai estar viesando aquele resultado. Então, são múltiplas visões que a gente tem que ter no meio rural para estar analisando dentro dessa perspectiva. Um outro projeto de pesquisa que eu estou trabalhando, né, que é uma coisa muito pessoal e que agora deu uma parada por conta da pandemia, é a implementação do Laboratório de Avaliação de Políticas Públicas da UFPA. Então, eu tenho, ultimamente, incentivado os meus orientandos a ter um olhar de analisar todos os aspectos da sua pesquisa dentro de uma visão de política, ou seja, verificar eficiência, eficácia e efetividade
de algum tipo de programa, de algum tipo de pesquisa, de algum tipo de projeto. Por quê? Porque, infelizmente, o governo federal, ao longo dos anos, ele tem se preocupado em implantar políticas, mas em nenhum momento ele avaliou ou procurou criar elementos para avaliar essas políticas. A gente não tem sombra de dúvida nenhuma que, dentro do aspecto macro, essas políticas elas são efetivas, elas dão certo, elas são importantes para o crescimento e desenvolvimento do país como um todo. A própria política de cotas, a gente viu recentemente que ela é uma coisa que deu muito certo no Brasil, e até pessoas que são liberais, que têm uma visão bem específica, se renderam e verificaram que a política de cotas é uma coisa que dá certo. Só que a gente não tem uma avaliação. O quanto isso impacta na renda do indivíduo, o quanto isso ajuda, por exemplo, a reduzir o gasto público no Brasil. Não tem esses elementos. Então, a gente tem que estar procurando criar uma série de ferramentas e também de processos para se criar vamos dizer assim, uma cartilha e um direcionamento de como fazer política pública, né? Então, isso aí são elementos que a gente tem trabalhado dentro desse laboratório. Aí trabalha com um ferramental ligado ao Prophecy Score Matching, a questão do DEA, que é a análise de eficiência técnica, controle sintético para avaliar períodos de política, início de política ao longo do tempo. Então, isso é um projeto que a gente tem desenvolvido e também que conversa com várias áreas de conhecimento. O outro seria o projeto que é coordenado pelo professor Danilo, né, que é o nosso atual coordenador aqui do programa de pós-graduação em economia, que é o projeto de desenvolvimento e dinâmica econômica territorial da Amazônia Oriental Brasileira. Então, esse é um projeto que leva em consideração vários aspectos, mas um deles é de analisar essa questão de como a pobreza ela pode ser um elemento que pode estar ligado à questão do desenvolvimento de uma dinâmica territorial. Então, a gente tem um braço dentro desse projeto que analisa esses aspectos, evidentemente analisando dentro do campo da pobreza multidimensional também, mas também tentando ligar isso com outros conceitos, né, necessários e precisos para se ter uma visão mais centrada do que é o nosso tipo de desenvolvimento rural, né? Então, por exemplo, o professor Francisco de Assis Costa, ele tem uma linha bem específica, né, de se analisar isso, de verificar como é a dinâmica, por exemplo, do desenvolvimento rural da Amazônia, e aí a gente tenta fazer essa integração, procurando trazer esses elementos. Tanto se você ligar esses conceitos ligados à trajetória tecnológica, por exemplo, que o professor Chiquito desenvolveu, e tentar fazer com que esses conceitos se conversem, como isso se adensa e conversa com o território. Então, a gente tenta também, de alguma forma, enveredar dentro desse campo. Eu diria que esses aí são os 3 projetos que eu tenho atuado com maior frequência, né? Participei de outros, alguns eu sou colaborador, mas como eu não estou tão mergulhado nesses projetos e nos outros projetos, eu decidi não colocar aqui. Inclusive, esse último projeto, a gente tem uma certa relação já com a Unifespa, porque a professora Danúzia, que está no IEDAR, né, ela faz parte do IEDAR, aí eu acho que é a Faculdade de Economia, ela foi me orientando, né, fez a tese dela direcionada a esse aspecto, e ela vai continuar levando essa pesquisa dentro desse campo. Bem, e quais são as ferramentas que eu trabalho, né? Praticamente, eu diria que 90% do que eu uso hoje está tudo integrado no R, né? A gente usa o software R, é uma ferramenta poderosa que, integrada ao RStudio, faz com que você tenha uma visualização e de processos que conseguem
atuar em vários campos, tanto na estimação de modelos, quanto na criação de mapas, como na configuração de gráficos dinâmicos, né? Então, essa ferramenta, eu acredito que hoje ela é uma ferramenta muito poderosa, passou já diversas outras ferramentas, como o SPSS, como o Stata. Por quê? Por ser gratuita e também por ser uma ferramenta em que a maior parte dos pesquisadores no mundo estão fazendo suas rotinas de tese, tudo dentro dessa ferramenta. Então, praticamente, o que você precisar hoje em termos de pesquisa ou de uso ferramental estão configurados dentro dessa ferramenta. Outra também que eu gosto de trabalhar muito é o Stata, só que ele já é um pouco mais limitado por ser o quê? Por ser uma ferramenta que não é gratuita, né? Ela é paga. Para ter uma licença dela em torno de $5.000. Então, hoje em dia, não está barato ter o Stata, mas é uma ferramenta muito útil para executar certas tarefas dentro do campo. Quem trabalha, por exemplo, com amostras complexas, ela é uma ferramenta que trabalha muito bem com os dados da PNAD para deslocar o que a gente chama de PS únicos, que estão dentro das amostras complexas e são necessários certos tipos de tratamento para não viesar o resultado dos modelos que formos trabalhar ou algo do tipo. Então, ela é uma ferramenta... Sim? Professor, restam 5 minutos. Já estou terminando. Tá? Obrigada. Então, ela ajuda muito dentro desse aspecto. E não tem ferramenta melhor do que o QGIS para trabalhar essas questões de mapas, configuração de mapas, construção de mapas, rodar até alguns modelos mais simples, né? Então, a gente trabalha de forma integrada o uso dessas ferramentas para facilitar trabalhar com grandes bancos de dados, apesar de que hoje eu consideraria que, para trabalhar grandes bases, o SPSS da IBM, ele ainda é um dos melhores, tá bom? Bem, e as orientações que eu tenho em andamento, né, a Wanda Pontes, né, ela é aluna do programa, está encerrando agora, se tudo der certo, ela defende aí agora em abril, e vai dar certo, e ela está fazendo a análise multidimensional do desenvolvimento rural na Amazônia Legal, ela está analisando níveis determinantes e análise espacial e regional. Então, ela está fazendo uma aplicação onde ela vai utilizar um indicador, né, vai criar esse indicador para analisar o desenvolvimento rural, vai utilizar análise multivariada, né, no caso, vai integrar componentes principais e análise fatorial para criar esse indicador. A partir dessa análise de indicador, ela vai fazer uma análise entre anos, né, para verificar como é que se ocorreu essa configuração entre o censo de 2006 e o atual censo agropecuário. Então, tem uma tentativa dentro desse aspecto de trazer uma análise nesse campo. E aqui nos outros programas, né, porque além do PPG-PAN, eu faço parte também do programa de pós-graduação em Economia e do mestrado profissional em Economia, aqui da Universidade Federal do Pará. E tem outros orientandos que estão trabalhando vários elementos. O Tiago, por exemplo, recentemente, ele foi com o projeto de pesquisa dele, que é fazer uma análise dos impactos do PPC-DAN, que são as políticas, né, de desmatamento, de combate ao desmatamento no Brasil, e ele quer fazer uma análise disso em vários biomas, né? Então, ele está com essa proposta de pesquisa, de fazer uma análise via controle sintético, para trazer a seguinte resposta: essas políticas, elas são efetivas, elas são eficazes, elas têm dado certo? Então, ele vai muito nesse direcionamento aí. Além de estar trabalhando também com outros alunos que estão analisando a eficiência no combate, por exemplo, a crimes violentos, né, só que com enfoque não muito do que é o geral, o comum. Esse meu orientando, por exemplo, que é o Vitor, ele está fazendo uma análise mais específica, que é de verificar o quê? Se, por exemplo, o programa Bolsa Família tem sido um programa que reduz, por exemplo, crimes violentos no Brasil. Então, ele pega o elemento que é uma política social e como ela pode trazer alguns elementos, né, para essa redução. Claro que isso indiretamente, porque ela reduz a questão, ela aumenta a questão do acesso à escola das pessoas que no futuro tendem a ser mais
lúcidas, né, e cometer menos crimes. Então, está ligado muito à questão da educação e como isso afeta a criminalidade. Além de várias outras pesquisas, né, orientações que eu também tenho participado. Então, era isso que eu queria apresentar, e esse é o meu contato, e eu agradeço aí a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigada, professora. Agora abrimos para o debate, para as perguntas. Não temos nenhuma pergunta no chat. Quem quiser abrir o microfone e realizar a sua pergunta, pode fazer, ou se não, se quiser colocar no chat, eu posso fazer a leitura. Eu queria fazer uma pergunta, seu José Júlio. Aproveitar, primeiro, parabenizar o evento. Peço desculpas que eu estava numa outra agenda, não pude começar. E também parabenizar o Ricardo. Achei muito interessante como ele organizou. Eu queria pedir para o Ricardo, para ele, enfim, fazer uma reflexão, já que está todo mundo, assim, a gente está trocando aqui, eu acho que é muito importante, como é que ele vê, dentro das pesquisas em que ele trabalha, como é que ele vê a possibilidade de ter relações com a outra linha de pesquisa dentro do próprio programa. JJ, sempre chamo o José Júlio de JJ, que é mais fácil. Bem, eu acho... Sem problema. Eu acho que não tem problema nenhum, a gente consegue conversar. O que eu trabalho, na verdade, é uma conjunção, né, em relação a várias possibilidades. Então, a minha mente muito aberta, ela permite com que eu, por exemplo, consiga trabalhar com várias áreas, né? Assim como a gente já trabalhou junto, eu também já trabalhei com professores, por exemplo, que têm uma visão bem mais fechada em relação a querer trabalhar com outras áreas, mas nunca, por exemplo, eu vi isso como uma barreira, né? O que a gente tem que fazer é ter a mente aberta, procurar estudar e ver possibilidades de integração. Isso é uma coisa completamente possível e que está dentro do campo que a gente possa trabalhar. E não vejo problema nenhum de fazer a integração. Evidentemente que a gente tem que sempre estar conversando, né, interagindo de forma mais precisa, para ver como é que a gente pode contribuir com outras linhas de pesquisa, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que procurar integrar. E eu acho que não existe muito, por exemplo, aqui no programa de pós-graduação em economia, eu praticamente atuo nas 4 linhas de pesquisa do programa atualmente, né, que é dinâmica agrária e desenvolvimento sustentável. Eu tenho orientandos que estão dentro dessa linha de pesquisa, economia regional e urbana, esse que está trabalhando com criminalidade, ele está tendo essa perspectiva da economia regional e urbana também, né? A parte de macroeconomia, que foi uma outra linha de pesquisa. Quando eu trabalho com controle sintético, também, de certa forma, a gente está analisando esse campo, né? E também a gente tem aí praticamente toda essa integração. Então, tudo que eu estudei foi para não me alinhar a um elemento teórico específico. Porque quando você acaba... eu vou ser um neoclássico e acabou. Você acaba fechando o seu campo para uma área que não permite você ver quanto a multidisciplinaridade é importante e a integração entre ela para você entender a realidade e o mundo em que vivemos, você acaba se isolando, né? Então, a ideia é manter a mente aberta para que a gente consiga fazer com que essa integração exista. Tá dentro desse campo que a gente tem que sempre atuar, né? Obrigado, Ricardo. Obrigado. Professor Giliardi está inscrito para perguntas e comentários. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a Sara, né, que está aí com o codinome de Emílio. Parabéns pela mediação. É importante, inclusive, terem pessoas com condições de repreender quando os professores passam demais do tempo, né?
a gente tem o superpoder de falar demais. A gente ter pessoas com essa capacidade de nos exortar, e eu achei bastante exemplar a sua condução, e fica de exemplo aí para todo mundo fazer a mesma coisa, né, especialmente quando eu estiver falando. Inicialmente, eu queria, de fato, parabenizar aos expositores, né, fiquei bastante feliz com a exposição, e, sobretudo, com a articulação que já está colocada, né? Eu acho que um dos principais trabalhos que a gente tem como colegas em um programa de pós-graduação é exatamente a gente não se ilhar, né? A gente ter condições e capacidade de dialogar com outros colegas e, quem sabe, fazer exatamente como o nosso JJ, né, sugeriu e perguntou, né, para o caso do Ricardo, ou seja, a ideia é a gente conseguir também espairar para as outras linhas, né, e não ficar circunscrito às nossas linhas. E por isso eu queria deixar registrado aqui meus parabéns por essa iniciativa, e aí já deixar também a pergunta para todo mundo que apresentou hoje, né, se essa possibilidade de expansão dessas parcerias com os nossos colegas, se está posto, né? Para mim ficou bastante evidente, né? No caso de uma ação específica, né? Do Rafael junto com o professor Sérgio e o professor Marcos. E aí, se o Bruno também quiser falar, né? Sobre essa articulação que ele tem feito com colegas que estão no programa, porque me parece que essa é a grande exigência para a atualidade, né? Para que a gente consiga trabalhar em redes. Obrigado, gente. Começa a responder? Eu tô indo aqui pela cara de pau. Tem outra fala aí do Daniel, talvez. Ah, sim, claro. Isso. O próximo inscrito é o professor Daniel. Professor, por gentileza. Pois então, vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que sim, né? A Sim. internet aqui não está muito me ajudando. Em primeiro lugar, também parabenizar a exposição. É muito difícil, né? E o Gil colocou agora, né? Propostas de trabalho tão complexas como tem sido desenvolvida por cada um dos professores que apresentaram, conseguirem apresentar em um tempo, né? Em 20 minutos, de maneira sintética, ao mesmo tempo de maneira muito precisa. Então, parabenizo aí todas as apresentações, professor Ricardo, professor Rafael, professor Marcos, professor Sérgio, parabéns mesmo pela apresentação, também parabenizo a Sara aí pela condução, é muito importante, né, exercer esse papel, então, muito bom também tê-la aí na mediação dessa discussão. A minha pergunta é um pouco mais objetiva, eu achei interessante essa pergunta do Gil, né, da gente conseguir já enxergar esses pontos de conexão e de que maneira a gente consegue criar, a partir dessa participação em espaços como esse, uma alternativa, uma oportunidade que a gente cria esses espaços de diálogo, muito porque eu acredito que está sendo a experiência de quase todos, professores, estudantes, técnicos, todo mundo que está envolvido nessas atividades de período remoto, que cada vez mais a gente se sente sufocado e isolado, no sentido mais pleno da palavra isolamento, e eu acho que a gente também tem, apesar disso, o espaço remoto abriu possibilidades para que a gente se articule de maneira que talvez em outro momento não seria possível, né? Então, esse evento aqui hoje, provavelmente se fosse há 2 anos atrás, seria muito difícil contar talvez com a participação do professor Zé Júlio, do professor Ricardo, professora Ana Cláudia também, que eu estou vendo aqui participar, porque, infelizmente, essas demandas de deslocamento nem sempre é tão possível, né? Então, acredito que ter espaços como esse, apesar de todos os problemas que esse tempo tem nos trazido, abre, né, a possibilidade de a gente ter esse diálogo, isso é super importante. Aí a minha pergunta é um pouco mais objetiva, e aí eu queria direcionar especialmente o professor Marcos, o professor Sérgio. Achei muito interessante esse projeto, também o professor Rafael faz parte, né, mas pegando um pouco mais da apresentação de vocês, eu achei muito interessante essa discussão. E é uma questão para tentar entender um pouco melhor essa pesquisa que vocês estão desenvolvendo, né, que é essa grande rede, se é possível incorporar dentro dessa discussão, né, de urbana que vocês têm feito, as questões relacionadas a gênero, a raça, porque a gente entende que um pouco desse processo de exclusão urbana que a gente observa aqui em Marabá, em outras cidades também, e aí o professor Marcos citou o trabalho dele, que ele escreve, né, sobre
o programa Minha Casa Minha Vida. Então, é muito interessante a gente perceber essas dinâmicas e entender até que ponto, né, essas características raciais também são levadas em consideração. Então, eu queria saber se dentro da pesquisa é foco também do trabalho de vocês, se outros pesquisadores fazem isso, porque pensando em regiões como a nossa, né, onde essas comunidades, falo da população negra e, no caso, as mulheres, mas a gente pode olhar outros grupos populacionais, né, em uma pesquisa que eu tenho feito mais recentemente, a gente tem observado, por exemplo, mais aí para nível de Pará, as condições habitacionais das comunidades indígenas que vivem nos centros urbanos. E aí a gente vê também um processo, né, se para as comunidades negras já é extremamente precário, quando a gente observa, por exemplo, para comunidades indígenas nos centros urbanos, que em geral não é tanto foco de pesquisa, a gente observa também essa segregação, enfim. Então, queria que vocês falassem um pouco se dentro do projeto que vocês estão desenvolvendo, esses aspectos também estão no centro da pesquisa e como é que eles podem ser inseridos, se não. É isso, obrigado mais uma vez. Parabéns também aí pelas apresentações e pelo PPG-PAN também, pela organização do evento. Não temos mais nenhuma pergunta. Vamos pela ordem ou o professor Rafael queria responder? Tudo bem. Bom, obrigado pelas perguntas. Eu acho que esse momento é muito bom saber o que os nossos colegas estão realizando. Eu fiquei bem... Acho que as apresentações que seguiram as nossas foram muito bacanas, né? Muito detalhe, com muitos detalhes sobre o que vocês realizam, quais são os seus objetivos. Sobre a pergunta do professor Gilead, me parece que um passo, digamos, para essa integração, ou seja, a gente... Agora eu vou falar um pouco como vice-coordenador, mais do que como pesquisador. Depois falo mais como pesquisador. Como vice-coordenador, temos esse interesse em que isso aconteça. E esse momento aqui faz parte disso aí. Ou seja, montar as condições para que, se a gente não está, digamos, envolvido diretamente nos mesmos projetos ou os mesmos interesses diretamente, sim que a gente consiga dialogar, ou seja, falar. Então, essa é uma primeira condição. A gente tinha sorte antes de que no corredor da universidade podíamos conversar. Hoje é um pouquinho mais difícil isso. Né? Por exemplo, eu não converso com você faz um tempão. E realmente eu me lembro que era muito bom essas conversas porque a gente conhecia o que o outro faz. Né? Desde o ponto de vista do pesquisador, eu acho que é muito interessante isso que tu está planejando, porque abre possibilidades futuras. Ou seja, de fato, o mestrado ele tem 2 linhas de pesquisa, mas a verdade é que temos digamos, um núcleo. Né? Então, as 2 linhas dialogam para responder às perguntas do núcleo do PPG-PAN. Esse seria o esforço, ou seja, cada um faz a sua investigação, mas depois ele faz uma inferência para responder questões que estão no núcleo do PPG-PAN. No título, inclusive, do PPG-PAN. Então, desde esse ponto de vista, nenhum problema. Eu acho que dialogar é o primeiro passo para realizar isso. Né? Muito do que a gente está realizando está embasado do que você, desde a linha 1, está realizando, ou seja, quase utilizamos, no meu caso, eu utilizo de contextualização do recorte territorial das cidades que a gente estudia, o que você realiza como pesquisa. Não é? Como a mineração, por exemplo, no teu caso, não? Como a mineração impacta na vida cotidiana das pessoas. Isso que me interessa, né? Um pouco estudar. E sobre o tema do gênero, raça, Daniel, de fato, o primeiro projeto, o projeto do Fragurbe, ele tem um viés de gênero muito claro. Por exemplo, a gente tem, entre as nossas metodologias, estavam grupos focais que paralisaram, claro, por causa da pandemia, mas a gente fazia grupos focais ou grupos de discussão só exclusivamente com mulheres, que, digamos, são as principais, não me lembro como é o nome a palavra, o Marcos talvez lembre, que são os principais da família, como é? O chefe de família, acho que é, não? Chefe de família. Isso, então tem que ser mulheres, né? Da periferia, inclusive,
Ou seja, temos interesse em saber essas comunidades na periferia. Depois também fazemos entrevistas, a maioria também são com foco, digamos, em mulheres, porque elas que sofrem mais os processos de fragmentação socioespacial nas cidades. Então, elas que, ao final, vão mostrar como as famílias resolvem esses problemas, né? Eu não sei se eu respondi, vou deixar a palavra para não ocupar a minha capacidade de fala, ou ativar a minha capacidade de fala. Posso, Rafael? Bom, primeiro, a pergunta do Gil, eu acho que é perfeitamente possível, necessário, e no fundo, Gil, eu acho que, por exemplo, essa separação do programa em linhas, e apesar de eu estar chegando agora, ela é mais por uma necessidade de um programa ter mais de uma linha do que efetivamente por diferenciação entre elas, né? Porque, pegando o exemplo aqui da fala do Rafael, as pesquisas que ele faz em torno das políticas públicas, né, dos projetos, dos programas que se aplicam à Amazônia, ao desenvolvimento e ao planejamento na Amazônia, eles têm rebatimentos na produção do espaço urbano, na urbanização, então há uma convergência que é muito clara entre esses temas de pesquisa e que entrelaçam as linhas. Então, apesar de eu estar chegando agora, eu acho que esse diálogo, essa conversa entre as linhas, ela é fundamental para o desenvolvimento das pesquisas. Eu acho que não é possível a gente pensar, por exemplo, na linha espaço, território, urbanização, pensar nas dinâmicas de produção do espaço, das formas urbanas, sem conversar com a própria formação econômica da Amazônia, com o desenvolvimento regional, etc., né? Eu acho que essa integração e essa conversa, eu acho que ela está no corpo do que é a própria proposta do programa. Pelo menos, eu penso assim. E sobre o que o Daniel perguntou, acho que o Sérgio respondeu bem. Dentre as metodologias, né, que nós temos no projeto, Daniel, uma delas, que é uma que a gente não conseguiu fazer ainda em Marabá, por conta da pandemia, que é o grupo focal, que é uma metodologia que vai fazer uma escuta de um grupo social, e nós escolhemos a equipe do projeto, a equipe, vamos dizer assim, a equipe nacional, né, determinou como uma escolha dessa metodologia ouvir as mulheres dos bairros periféricos, nesse caso específico dos bairros do programa Minha Casa Minha Vida, né? Porque são as mulheres que vivenciam a dinâmica da casa, do bairro, que entendem essa dinâmica da ligação da casa com a cidade, né? E não à toa que no próprio programa a casa é das mulheres, né? Está registrada em seu nome. Então, essa não é assim, não é nós não fazemos uma análise a partir do gênero, mas esta é uma perspectiva que se coloca como importante, né? De olhar também essa cidade e a produção dessa cidade por esse viés que é o olhar da mulher. Bem, iniciando pela pergunta do professor Giliad, eu concordo, né, com a apreciação que o professor Sérgio fez, né, que as nossas linhas, e o professor Marcos, as nossas linhas, elas formalmente estão, né, caracterizadas como duas, mas os temas, eles estão estritamente ligados, né, então isso já é uma ponte para um indicativo de combinação e coalizão de força. O segundo, agora falando mais da minha pesquisa especificamente, eu estou partindo atualmente muito desse resgate, que é um pouco histórico, do ponto de vista da formação desses polos produtivos minerários, né, no Sudeste Paraense, por conta dos programas que nós tivemos, e agora tentando interpelar, ou seja, tentando entender o que esse CEFEM vem ou não para contribuir, né, que é a base da pesquisa do professor Giliad, base da pesquisa do professor também Daniel, que estão inseridos.
né, com um foco diferente, né? O professor Giliad trabalha com a matriz de um produto, que é um baita de um esforço e colaboração em termos de sistematização de dados, que vai ser disponível, enfim, catalogado para que a gente possa futuramente ter acesso, e também das receitas do Cefem, né, em termos regionais. Então, um baita de um esforço que vai fazer um grande avanço para as pesquisas em modo geral, né, não só da Unifesp, mas outras instituições. E aí eu já vejo que há uma sinergia, né? E atualmente a questão da pesquisa que eu estou vinculado ao que o Sérgio também está, que é do IPEA, que é os núcleos urbanos informais, a gente ingressa na pesquisa, né, o Sérgio e eu, com um certo, né, hiato, né, diferença em termos daquilo que o pessoal já tinha de conhecimento. Então, a gente meio que foi, durante a pesquisa, entendendo melhor os processos, a base metodológica de aplicação dos estudos, né. Então, essa foi minha porta de entrada, um pouquinho, né, para trabalhar essa questão da urbanização, né, dos seus fenômenos do espaço. E na pergunta do professor Daniel, eu vejo que, nesse caso específico, respondendo pela pesquisa do IPEA, né, que eu estou junto com o professor Sérgio, ela não especifica o recorte de gênero nem de etnia. Ela tenta só caracterizar as tipologias dos NUIs, né, dentro do Polo Marabá, que é os municípios que estão nas nossas adjacências, Marabá, Canaã, Jacundá, né, Paraupebas. Então, a pesquisa ela busca tentar enquadrar alguns tipos ideais de caracterização de assentamentos urbanos informais, sem colocar a discussão de recorte de gênero, né? Então, é uma pesquisa estritamente relacionada a uma demanda do governo federal, entendendo que poderia ou não avançar no plano de regularização fundiária do ponto de vista nacional. Aí entra, apesar de a gente não ter trabalhado, porque a gente recebeu esse arcabouço metodológico do IPEA, né? Então a gente tinha que seguir nessa metodologia, a gente conseguiu detectar pontos importantes de especificidades dentro da nossa discussão de precariedade. Aí a gente conseguiu, assim, colocar mais uma pedrinha, né, dentro daquilo que eles entendem como as tipologias, do ponto de vista padronizado nacionalmente, para entender a nossa situação. Então, quer dizer, para muitos colegas que estão dentro da pesquisa, que são outros polos, né, tem pessoal de Porto Alegre, de Recife, Brasília, BH, eles entenderam e falaram, nossa, os municípios mineradores têm uma característica específica, mas não só eles, mas oriundos do recorte territorial do Sudeste paraense, que não necessariamente atendem aos padrões gerais, né? Então, dentro dessa pesquisa especificamente que eu colaboro, né, junto com o professor Sérgio, a gente não teve essas categorias. Mas é claro que essas categorias eu entendo que são imprescindíveis para você avançar dentro do campo analítico. Sem elas, a gente consegue analisar do ponto de vista de fundo, né? Ou seja, de fundo que eu digo assim, quem são os atores, os agentes que estão ou não dentro dessa situação de precariedade, né? Então, é evidente que pode sim ser incorporado dentro de agendas pesquisas futuras, né, com essa temática, que pode ser desenvolvido, né, futuramente, evidente, né, então, eu acho que, inclusive, seria importante adicional. Então, é um pouco isso que eu teria a dizer. Obrigado. Mais alguém teria alguma contribuição? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ricardo Bruno. Seu Otávio. Posso fazer? Por gentileza, professor. Obrigado. Em primeiro lugar, Ricardo, como eu notei aí no chat, quer dizer, você que nos deu a honra de ter nos ajudado a construir o curso de Economia e também construir o PPG-PAN, né? Você está na nossa memória e também nas nossas melhores lembranças. Obrigado pela sua parceria. Eu não quero, assim, destacar, assim, mas eu realmente tenho
achei muito interessante a questão do seu estudo da agricultura familiar, né, dos pequenos agricultores, né? Então, dentro desses seus estudos da agricultura familiar, né, você notou alguma questão em relação, por exemplo, ao cooperativismo, né? A organização deles do ponto de vista econômico, no sentido de poder alcançar alguma daqueles valores do SEN, né, como participação, como um certo poder de barganha, né, que no mercado não depende só de dinheiro, depende também da escala, do custo médio. Assim, gostaria de ouvir você relacionando essa questão da organização dos pequenos agricultores, se é que isso já fez parte do seu interesse, em termos das repercussões para as capacidades, que é o conceito que o SEN usa, como tão importantes quanto a renda ou outras questões econômicas. Bem, Zé Otávio, a gente ainda não entrou dentro desse campo porque ela é uma coisa bem mais específica, né? Então, o que eu tenho trabalhado é com a orientação de um aluno que ele está vendo essa perspectiva, né, dentro do que são os produtores cooperados, mas dentro da perspectiva do PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele basicamente está fazendo o quê? Ele está fazendo uma análise de como a gestão municipal, né, do Programa de Aquisição de Alimentos, como é que ela impacta a dinâmica econômica dos municípios, né? Ele está fazendo um enfoque dentro do que são as empresas cooperativas que participam dentro desse programa, e ele está fazendo a análise de impacto de todos, e também ele quer fazer uma análise dentro dessa perspectiva da visão cooperada. Agora, dentro da questão da pobreza multidimensional, já ligado diretamente à questão da agricultura familiar, muito provavelmente a gente vai ter uma dificuldade analítica aí ao longo dos anos. Por quê? Porque, infelizmente, houve mudanças no que tange ao aspecto do questionário, né, do censo agropecuário, né? Então, a agricultura familiar, por exemplo, foi uma coisa que praticamente tiraram desse censo agropecuário, o atual. Então, a gente ficou meio que com uma nuvem ali que vai acabar impedindo que a gente faça uma análise contínua, né, da evolução desses produtores ao longo dos anos. A gente tem a perspectiva de 2006 porque foi introduzida dentro da base de 2006 uma análise mais detalhada, mais específica, depois de uma grande discussão do conceito do que era agricultura familiar, mas a gente ainda não se planejou para analisar isso dentro da perspectiva do cooperado, né? A gente ainda está dentro de uma... Porque, assim, são vários sistemas que você tem que analisar, então você analisa determinados tipos de produção, o que é produção extrativista, o que é a própria produção agropecuária em si. Aí a gente também tem a questão de bovinos, caprinos, etc., porque são dinâmicas muito diferentes. Mas seria muito interessante, por exemplo, verificar como é que essas dinâmicas acontecem e como é que esses produtores cooperados, eles se inserem dentro desse sistema. Como eu nunca pesquisei, né, dentro desse enfoque, eu não sei te dizer, por exemplo, se existe dentro do censo um elemento específico, uma variável específica que vai te dizer quem são esses produtores.
Mas, de fato, você pode, como ideia de pesquisa, a partir dessa análise que você tem da produção rural como um todo, como é que você poderia espraiar isso dentro de uma pesquisa mais, vamos dizer assim, primária, né? Aplicando questionários, que isso ainda é um elemento importante para você conseguir adentrar e fazer isso conversar com as informações que temos hoje, para traçar esse perfil. Mas, assim, nunca foi um foco, né? A gente ainda está muito vendo como é que você pega o conceito do SEM, agrega o conceito do Frank Ellis do meios de vida, que são coisas que conversam, só que o do Frank Ellis é muito mais adequado a essa questão do meio rural, né? Que o indivíduo, ele não produz sistematicamente para obter lucro, ele produz para se sustentar e para sustentar e garantir a produção de toda a sua família. E aí é por isso que o Chiquito gosta muito, dentro lá do modelo de reprodução dele, alegar que, na verdade, a lógica do produtor é diferente da lógica do capitalista. A lógica do produtor é de que, olha, quando está muito bom, ele produz menos e ganha o mesmo que ele precisa para sobreviver. Quando a situação do mercado está muito ruim, né, os preços estão baixos, ele precisa produzir, intensificar mais a produção dele, para ele poder ter o mesmo ganho para manter a sua sustentação. Então, é aquela lógica da oferta invertida que o pessoal não entende lá do Chainov, né? Então, dentro dessa perspectiva e dentro dessa visão, a gente procura direcionar. A gente ainda não pegou estudos para analisar isso de forma mais específica, mas dentro do campo cooperado tem um coorientando meu que está tentando, né, fazer essa análise do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, dentro dessa perspectiva geral, né, do que os municípios oferecem para os outros, e os cooperados em si, tentar fazer uma análise bem mais específica. Obrigado. Muito obrigada, professor. Mais alguém teria alguma pergunta? Eu acho que agora é o momento dos professores fazerem as perguntas para os alunos, né? Como o horário já é até às 17, então, como não tem mais nenhuma pergunta e nenhuma outra contribuição, eu gostaria de agradecer ao professor Daniel, ao professor Giliad, ao professor José Júlio e ao professor José Otávio, que fizeram contribuições e questionamentos na mesa, e também gostaria de agradecer ao professor Sérgio, ao professor Rafael, ao professor Marcos e ao professor Ricardo pelas apresentações. Amanhã, nossa próxima mesa começa às 10 horas da manhã, já deixei o link nos comentários, e alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Sim. Posso? Pode, professor, por favor. Sim, não, desde a coordenação aqui do evento, agradecer principalmente aos estudantes que estão participando na coordenação técnica, para que possa ser realizado, e avisar a todos vocês que durante as mesas é provável que muitos de nós não podamos participar. Estão acontecendo outras atividades, ou, digamos, a gente, por exemplo, amanhã eu fiz uma viagem, então o carro está chegando, amanhã eu tenho que recolher o carro, então pela manhã eu vou tentar desde o celular participar, mas não sei se vou poder participar. Mas já digo assim, os nossos discentes, como a Sara, eles foram, digamos, encaminhados para eles ser mais ou menos autônomos, eles já gestionaram a mesa, eles, fazer a gravação, e quem não puder assistir durante o evento, por favor, assistir depois na gravação, como eu vou fazer. E sem mais agradecer ao resto dos nossos professores e a todos os que estão aqui como ouvintes, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, até amanhã. Até amanhã, obrigado, Sara. Obrigado, professores. Tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde, um abraço.